Oui, A Chave da Psicologia do Amor Romântico, de Robert Johnson. Parte 4. A narrativa. De como Tristão encontrou Isolda das Mãos Brancas e como amor e morte finalmente se misturaram. Retomando agora a história de Tristão, vamos encontrá-la onde deixamos, vagando por terras distantes. Afastado de Isolda e da Cornualha, Tristão buscou refúgio para suas mágoas nos mares, ilhas e terras estrangeiras. Sem Isolda, a vida era vazia, a morte em vida, e ele ansiava pela morte para que ela o livrasse dos seus sofrimentos. Apegava-se, no entanto, às lembranças da amada, dando alento aos seus sofrimentos, como se fossem a própria vida, e recusava todas as demais mulheres. Vagou por lugares distantes, empenhado em guerras e aventuras, sempre sendo levado, sempre sem lar. Estou cansado e minhas façanhas nada me acrescentam. Minha senhora está distante e jamais voltarei a vê-la, porque há 2 anos ela não me dá um sinal sequer. Por que não me enviou um mensageiro para me encontrar pelos caminhos que percorri? Mas em Tintagel, Mark a respeita e lhe dá alegria. E eu, por minha vez, será que nunca vou esquecê-la, a ela que já me esqueceu? Será que jamais encontrarei alguém que ponha fim à minha tristeza? Tristão não sabia, mas os céus logo enviaram uma resposta às suas perguntas. Ele viajou para a Bretanha e o que lá encontrou deixou-o desolado, pois as terras estavam devastadas, as cidades abandonadas e as plantações queimadas. Um eremita lhe disse: bondoso cavalheiro, nosso rei Roel está encurralado em seu castelo de Carrá, situado por seu vassalo, o conde Riol de Nantes, e esse traidor espalha a destruição sobre as terras. Tristão cavalgou até as muralhas de Carrá e gritou para o rei: sou Tristão, rei de Lyonesse, e Mark da Cornualha é meu tio. Como vosso vassalo está agindo mal, venho oferecer-vos minha ajuda. O rei, porém, não podia receber Tristão, pois restava pouca comida em Carrá e a situação era desesperadora, e a amarga derrota não estava muito distante. Mas o jovem filho do rei, Kaherdin, disse: meu pai, eis um respeitável cavaleiro. Deixai-o entrar, desde que seja corajoso bastante para compartilhar da nossa sorte e da nossa desgraça. Kaherdin recebeu Tristão com honrarias e tratou-o como amigo e irmão, levando-o a conhecer todo o castelo, com suas masmorras e todo o aparato defensivo. Em seguida, pelas mãos de Kaherdin, Tristão foi conduzido ao aposento das mulheres, e lá encontrou a mãe e a irmã de Kaherdin entoando uma canção costumeira, enquanto se ocupavam do tear. Tristão fez-lhes uma reverência, e Kaherdin disse: vê, amigo Tristão, como as mãos de minha irmã tecem os fios de ouro neste pano. Com razão, minha irmã, sois chamada Isolda das Mãos Brancas. Ao ouvir esse nome, Tristão estremeceu, mas sorriu e contemplou-a polidamente. Enquanto isso, Riol, o traidor, estava acampado com um grande exército a 3 milhas de Carrá, e à noite podiam-se ver as fogueiras do acampamento. Riol mantinha o castelo sitiado para fazê-los render-se pela fome. Daquele dia em diante, porém, Tristão e Kaherdin saíam diariamente com alguns cavaleiros de confiança e corajosamente emboscavam o inimigo, sempre conseguindo bons despojos, carroças de víveres e armas.
A esperança renasceu em Carrá. Os homens do rei Roel passaram a combater com mais entusiasmo. E entre as tropas de Riol cresceram rumores sobre 2 cavaleiros invencíveis que sempre lutavam lado a lado, o que faz com que o traidor começasse a ficar bastante preocupado. Carrerdin ia para a batalha ao lado de Tristão, e juntos consolidavam suas posições. Um tomava conta do outro, sempre se ajudando mutuamente. Voltavam contentes dos combates, conversando sobre a cavalaria e as nobres façanhas, sobre amor e aventuras. Assim, uma profunda afeição, alimentada pela confiança e pela gentileza, cresceu entre eles, e, como narra a história, tornaram-se mais unidos que irmãos. Sempre que Carrerdin cavalgava ao lado de Tristão, falava da sua irmã, Isolda, tecendo elogios à sua beleza, bondade e simplicidade. Certo dia, o conde Riol atacou Carrá com um grande exército e poderosas máquinas de guerra. Tristão e Carrerdin, por sua vez, corajosamente postaram-se com seus cavaleiros diante das muralhas, e Tristão lançou-se diretamente sobre o conde Riol, travando com ele renhida luta, espada contra espada, até que Riol, com o elmo fendido pela espada de Tristão, pediu misericórdia. Riol rendeu-se, ordenando a seu exército que parasse de combater. Depois entrou em Carrá para pedir misericórdia diretamente ao rei Roel, e lá mesmo jurou-lhe obediência. Tudo terminado, Carrerdin dirigiu-se ao pai. Senhor, não deixeis que Tristão se vá. Permiti que ele se case com a minha irmã e se torne um filho para vós e um irmão para mim. O rei aceitou o pedido e disse a Tristão: Amigo, conquistastes meu afeto. Tomai agora minha filha, Isolda das Mãos Brancas, cujo sangue real provém da mais nobre ascendência. Tomai-a, ela é vossa. E Tristão respondeu: Eu aceito, senhor. Tristão, assim, esqueceu-se de suas mágoas e sentiu-se novamente viver. Ele amava Isolda das Mãos Brancas pela sua bondade e beleza. Amava seu irmão Carrerdin, tinha importantes coisas para fazer e um rei para servir. Assim sendo, ele disse: Eu a aceito, senhor. Tristão casou-se com Isolda das Mãos Brancas, princesa da Bretanha, diante das portas da catedral, e Isolda estava feliz. O coração de Carrerdin transbordava, e todos se alegravam. Naquela noite, porém, quando seus pajens o despiram, o anel de jaspe verde escorregou do dedo de Tristão, que o escutou cair no chão de pedras. Para os ouvidos de Tristão, foi como se tivesse ouvido os sinos do destino. Voltou a si e fitou o anel. Lembrou-se de Isolda a Bela, lá longe, na Cornualha. No mesmo instante, as mágoas retornaram. Ah, agora meu coração me diz que agi mal. Foi na floresta que me destes esse anel, onde sofrestes privações por minha causa. Quão errado estive ao acusar-vos de traição, Isolda a Bela, pois fui eu que vos traí. Casei-me com outra, e agora que pena sinto da minha esposa, pela sua confiança e pelo seu coração ingênuo. Vede como as 2 Isoldas me encontraram numa hora infeliz, e a ambas fui infiel. No leito nupcial, Tristão deitou-se, imóvel, frio como uma pedra, não conseguindo tocar sua esposa. Finalmente, ela indagou: Meu senhor, que fiz eu para irritar-vos, ou que deixei de fazer para não merecer sequer um beijo do meu marido? Tristão inventou uma história. Disse-lhe que certa vez,
No seu leito de morte, devido a um ferimento causado por um dragão, havia feito um juramento sagrado à Mãe de Deus. Se ela o curasse e ele viesse a casar-se, não beijaria sua noiva, nem teria prazer com ela durante todo um ano. E reiterou: preciso cumprir minha promessa ou irei arriscar-me à ira de Deus Todo-Poderoso. Isolda concordou, mas no dia seguinte, quando as criadas colocaram sobre a sua cabeça o véu das mulheres casadas, ela suspirou tristemente e pensou que nada fizera para merecer usá-lo. Tristão ficou ainda mais taciturno e pensava em Isolda a Bela ao olhar para o anel de jaspe verde em sua mão. Com o passar do tempo, Isolda das Mãos Brancas não pôde mais ocultar o segredo a Cardien, seu irmão. Caherdin, seu irmão. Ele ficou sabendo da verdade. Tristão nunca a tomara fisicamente como esposa. Caherdin primeiro ficou espantado e depois furioso. Foi até Tristão e disse: apesar de seres meu amigo mais amado e meu irmão, não posso permitir essa humilhação. Tens de transformar a minha irmã em tua verdadeira esposa. Caso contrário, te desafiarei às armas, vingando assim a desonra. Tristão contou então a Caherdin que nunca revelara a outro homem, a não ser a Ogrin, o eremita. Contou-lhe como fora em busca de Isolda a Bela, como beberam da poção do amor em alto mar. Contou-lhe das dores e dos desejos que assolaram seu espírito e o seu corpo durante dias e noites, do tempo na floresta de Morroá, dos leprosos e do cadafalso, dos votos trocados, do anel de jaspe verde. Agora sei que sem Isolda a Bela não posso viver nem morrer, e a vida que levo é a morte em vida. Caherdin, ao ouvir a história, não pôde continuar com raiva. Com muita pena do jovem, disse: amigo Tristão, que Deus poupe todos os homens das mágoas que sofreste. Vou pensar durante 3 dias sobre tudo que me disseste e depois comunicarei a minha resolução. Quando os 3 dias se passaram, Caherdin tornou a Tristão: amigo, procurei aconselhar-me com o meu coração. Sim, tu me disseste a verdade. A vida que vives nessa terra é um delírio, uma loucura, e nada de bom pode resultar nem para ti, nem para minha irmã Isolda das Mãos Brancas. Ouve o que te proponho. Viajaremos juntos para Tintagel. Verás a rainha e saberás se ela ainda chora por ti e se ela te é fiel. Caso tenha ela te esquecido, talvez possa sentir mais ternura por minha irmã Isolda, a meiga, a simples. Eu te acompanharei. Não sou teu parceiro. E camarada? Irmão, disse Tristão, falaste bem. O coração de um homem vale todo o ouro de um país. Caherdin e Tristão disfarçaram-se como peregrinos e tomaram um barco para Cornualha. Tristão enviou o anel de jaspe verde a Isolda com uma mensagem para que ela viesse encontrá-lo. Mas Isolda a Bela estava num dilema. Ouvira a notícia do casamento de Tristão com Isolda das Mãos Brancas e acreditava que Tristão a houvesse traído, que preferira morar e viver com outra mulher. No entanto, ela prometera. O que fazer? Preparou um encontro com Tristão, mas depois surgiram novamente rumores da sua traição. Finalmente, quando Tristão foi ter com ela, disfarçado de mendigo, mandou que seus criados o espancassem e o expulsassem. Assim, Tristão partiu magoado e retornou com Caherdin para a Bretanha. Isolda, ao ouvir que Tristão partira desesperado, percebeu seu erro e, chorando amargamente, passou dias e noites em penitência, carregada de remorsos. Em Carrá, Tristão definhava.
Nem sua esposa, nem as aventuras, nem as caçadas, nem a própria vida despertavam nele interesse algum. Finalmente chegou à conclusão: preciso voltar a vê-la, pois antes morrer tentando vê-la mais uma vez, que morrer aqui por falta dela. Quem vive na dor já é um homem morto. E quero morrer, mas que a rainha saiba que é por seu amor que morro. Se ao menos eu pudesse saber se ela sofre por mim como eu sofro por ela. Tristão disfarçou-se novamente de peregrino e, sem nada dizer a Carrerdin, retomou a tinta gel. Sujou o rosto com lama e fingiu ser um palhaço, um bobo da corte, um bufão itinerante. Chegando à corte, disse ele ao rei Mark: dai-me a rainha Isolda e eu tomarei nos braços e vos servirei por amor a ela. Rindo, o rei respondeu: e para onde a levarias, ó bufão? Lá bem alto, suspenso entre as nuvens e o céu, há um belo lugar cercado de janelas transparentes, onde penetram os raios do sol, mas os ventos não ousam perturbar. Colocaria a rainha nesse aposento de cristal, repleto de rosas e de manhãs. Fazendo-se de louco, Tristão conseguiu entrar nos aposentos da rainha e mostrou-lhe o anel de jaspe verde. Desconfiada a princípio, ela finalmente o reconheceu e caiu em seus braços. Enlouquecido pelo desejo, ele voltou lá durante 3 dias para saciar a paixão, até que os guardas desconfiaram e ele percebeu que teria que partir para não ser surpreendido. Amiga, preciso fugir, pois levantamos suspeitas. Preciso fugir e talvez nunca mais possa ver-vos. Minha morte está próxima e longe de vós morrerei de desejo. Amigo, disse ela, envolvei-me no abraço, estreitai-me fortemente e tanto que nossos corações se rompam e a vossa alma e a minha finalmente se libertem. Levai-me para aquele lugar de felicidade do qual me falaste há tanto tempo. Os campos de onde ninguém jamais retorna, mas onde maravilhosos trovadores cantam suas canções eternamente. Levai-me agora. Eu vos levarei à feliz terra dos vivos, rainha. O tempo está próximo, e quando ele chegar, se eu vos chamar, vireis, minha amiga. Amigo, disse ela, chamai por mim e tende certeza que irei. Com essa profecia de morte, Tristão afastou-se de Isolda, e Isolda nunca mais ouviu em vida. Tristão retornou a Carrá, mas continuava recusando-se a tocar a sua esposa, e jamais a felicidade humana iluminou seus olhos, jamais a alegria estampou-se em seu semblante. Depois de algum tempo, ele partiu para ajudar Carrerdin na luta contra um barão inimigo. Caíram numa emboscada, e apesar de Carrerdin e Tristão terem abatido 7 cavaleiros que os atacaram, Tristão foi ferido com uma lança envenenada. Mais uma vez em sua vida, ele é prostrado pelo veneno mortal nas veias, e nem os médicos, nem os magos conseguiram encontrar a cura. Tristão chamou Carrerdin e disse-lhe: Irmão, para mim não há mais cura. Toma esse anel de jaspe verde e procura Isolda a Bela. Mostra-o a ela e dize-lhe que se não vier, eu morrerei. Dize-lhe que precisa vir, pois bebemos nossa morte juntos, e que se lembre do juramento que fiz de servir a um só amor, pois da minha parte cumpri esse juramento. E combinaram um sinal. Se Carrerdin retornasse com Isolda Bela, ele deveria içar uma vela branca, mas se ela se recusasse a vir, a vela seria negra. Amigo, não chores, disse Carrerdin, pois fareis o que desejas. Mas Isolda das Mãos Brancas ouviu através da porta e quase desmaiou ao compreender finalmente por que seu marido a rejeitara. A partir desse dia,
Apesar de não demonstrar, ela começou a tramar uma cruel vingança. Vingança contra Isolda a Bela, que lhe roubara tanto o marido quanto a felicidade na terra. Kaherdin embarcou num navio que o levou diretamente a Tintagel, com a ajuda de bons ventos. Apresentando-se na corte do rei como mercador e mostrando seus artigos à rainha, pôde colocar-se diante dela e mostrou o anel de jaspe verde, enquanto sussurrava a mensagem de Tristão. Imediatamente a rainha deixou o castelo e, sem ser vista, embarcou no navio de Kaherdin, que partiu com a maré. Isolda acompanhava a proa que ia cortando onde as espumas espumantes, mas seu olhar estava sempre voltado para Carrá. Tristão sentia-se tão fraco que já não podia mais ficar de vigília nos rochedos perto de Carrá. Mas todos os dias, deitado em seu catre, perguntava à esposa se ela via o navio retornando. Certo dia, ela olhou para o mar e viu o navio com a vela branca enfunada pelo vento. Então, cheia de maldade no coração, ela realizou a vingança. Aproximando-se do marido, disse: Senhor, o navio está à vista. E a vela? Perguntou Tristão. Que cor tem a vela? A sua cor, responde ela, é negra. Tristão virou-se para a parede. Não posso continuar vivendo, murmurou ele, e começou a chamar. Isolda, minha amiga. Repetiu essas palavras lentamente por 4 vezes, e na quarta morreu. Mas no mar o vento soprou mais forte e, enfunando a vela, conduziu o navio à praia, onde Isolda a Bela desceu. Já nas ruas, ouviu as lamentações e o dobrar dos sinos na catedral e nas torres das capelas. Perguntou às pessoas por que do toque fúnebre e o porquê das lágrimas. E uma velha respondeu: Senhora, uma grande tristeza abateu-se sobre nós. Tristão, que foi tão leal e justo, está morto. É o pior infortúnio que já aconteceu a essa terra. Ela subiu correndo ao castelo pelas aleias, e a sua capa esvoaçava selvagemmente ao vento. Os bretões ficaram paralisados à sua passagem. Jamais haviam visto uma mulher de tão rara beleza, e exclamavam: Quem é ela e de onde vem? Ao lado de Tristão, Isolda das Mãos Brancas estava prostrada, enlouquecida pelo mal que causara, chorando e lamentando-se sobre o homem morto. A outra Isolda entrou e disse-lhe: Senhora, erguei-vos e deixai-me ficar ao lado dele. Tenho mais razões que vós para chorá-lo, acreditai-me. E depois de se ter voltado para o leste e feito as suas preces a Deus, moveu um pouco o corpo de Tristão e deitou-se junto dele, ao lado do amigo. Beijou-lhe a boca e o rosto e o abraçou fortemente, e então entregou sua alma, morrendo de dor ao lado do amado. Quando a notícia chegou ao rei Mark, ele cruzou o mar e levou-os a Cornualha, construindo para cada um deles um belo túmulo, um à esquerda e outro à direita de uma capela. Certa noite, um pé de roseira brava brotou do túmulo de Tristão. Fortes eram seus ramos, verdes suas folhas e perfumadas suas flores. Rapidamente subiu através da capela e desceu do outro lado, enraizando-se perto do túmulo de Isolda. E perdurou por muitas gerações, forte e belo, sempre exalando a sua fragrância.